momento, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de falar contigo, de ouvir, ó Senhor, a tua voz, de buscar, ó Deus, a tua presença e de depender inteiramente da graça maravilhosa que há em Jesus. Oramos, ó Deus, pedindo que dos céus o Espírito do Senhor traga sobre nós nesta noite renovo, traga sobre nós nesta noite alegria, paz, esperança. Senhor, nós colocamos em tuas mãos a vida de cada irmão e cada irmã que se encontra aqui. Oramos também, ó Deus, por aqueles que estarão assistindo a esta programação depois. Pedimos que o Senhor também fale ao coração deles. Peço que o Senhor traga também sobre nós um santo temor, porque nós estamos diante da tua presença, do Deus santo, puro, verdadeiro, o Deus que é grande, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Muito obrigado, Pai, por este tempo na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Espero que você esteja em paz. Amém? Apesar das circunstâncias difíceis, que o seu coração esteja desfrutando de paz. E que na presença do Senhor você possa ter a sua alegria renovada. Como diz a palavra do Senhor, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos juntos? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito de Deus é Ele quem gera em nós alegria. Não é alegria resultante da carne, mas é a alegria do Espírito Santo em nós. Então, se essa alegria inundar a sua vida, exalte o Senhor, glorifique ao Senhor por isso, porque é uma alegria celestial, é uma alegria que transcende, que vai além daquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Então eu convido você para juntos louvarmos a Deus. Quero convidar os irmãos do louvor. Hoje estarão aqui ministrando louvor, Eduardo, o Leandro, Gabriel, a Rafa e o João Vitor. Eles estão hoje responsáveis aqui pelo louvor, né? Tudo hoje a turma mais jovem, né? A turma aí dos 15, 16 anos, 17, 18, 25. Parou aí. Essa turma vai louvar ao Senhor. Então a gente está mantendo ainda as escalas que a gente tinha no louvor, porque a gente reduziu o número, né, nesse processo, mas eles têm sido assim, sempre bênção na vida da igreja, durante todo esse processo aí que a gente está vivendo desde o início do ano passado, em março do ano passado. Então, louve ao Senhor e deixe que a alegria do Espírito Santo inunde a sua vida em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus, irmãos. João 4:23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Dentro desse versículo eu fico com a impressão de que João estava escrevendo, ele falou, vai chegar um tempo, fala, não, já chegou esse tempo, e é o tempo que Deus está procurando aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade não tem a ver com aquilo que a gente está sentindo, com como a gente está no dia, tem muito mais a ver com o que a gente se propõe para entregar para Deus. Então, que nessa noite a gente possa se propor a entregar o nosso melhor, a sermos adoradores em espírito e em verdade, independente das situações da nossa vida, independente das situações que estão nos afligindo, que nós possamos entregar o nosso melhor. Amém? Te adoramos.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra já. Da fundação do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, que fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Quero viver
Louvado seja o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Colossenses 3, de 12 a 17. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Colossos, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar mais uma vez, depois cantaremos um louvor, dedicaremos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Você que estará assistindo também a nossa programação, poderá também fazer a sua contribuição, enviando a sua oferta, o seu dízimo, através dos dados da conta para os dados da conta que aparecem na sua tela, enquanto estivermos cantando este louvor. Fechemos os nossos olhos. Pai querido, muito obrigado porque lemos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de conhecer a Sagrada Escritura e de pautar nela a nossa vida, a nossa caminhada. Queremos colocar diante do Senhor a nossa gratidão e louvor pelo dom da vida, pelo privilégio que temos de experimentar a graça salvadora de Jesus. Te agradecemos também pelo momento de dedicação de dízimos e ofertas, pois eles expressam também, esse momento expressa a nossa gratidão por tudo que temos recebido do Senhor. Que o Senhor abençoe também o seu povo com toda a sorte de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, sou abençoado, vivo obediente, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus,
escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Meus irmãos, que maravilha, você escolheu ser amigo do Senhor, você escolhe todo dia essa caminhada com Deus. De fato, a nossa vida é uma batalha, né? Todos os dias. Às vezes até a gente ilustra, né? Dizendo que todos os dias é um gigante, é um leão, é um urso. Aqueles inimigos que Davi lutou contra eles, parece que muitas vezes eles nos cercam. E tem dia que a gente faz, Senhor, eu estou cansado, exausto. Você tem se sentido assim? Tem dia que você está cansado, está no fundo do poço, cansado, que não tem força. Que tempo complicado que a gente está vivendo. Eu, de vez em quando, eu olho para mim mesmo e falo assim, já não sou mais o mesmo, né? Já não tenho mais aquela força que tinha. E a gente olha e diz, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o maior cansaço que a gente está vivendo não é um cansaço físico. Na verdade, nós estamos sendo bombardeados na nossa mente. Eu não sei o que você tem feito, mas os irmãos sabem, recentemente eu dei aqui uma palavra falando sobre algumas questões que estavam envolvendo o nosso país. E até dei uma palavra de orientação. E os irmãos lembram o estresse que toda essa situação desencadeou no país inteiro. Veja que tempo terrível que a gente está vivendo. E a gente fica muitas vezes recebendo coisas no WhatsApp, e as pessoas mandam mentiras, notícias alarmantes, tudo quanto é coisa. E a gente vai lendo aquele negócio, daqui a pouco a gente está tremendo. Tremendo. Porque o tempo está extremamente esgotante. Então, é difícil, sim. Por isso que a gente precisa todos os dias, ao abrir os olhos, dizer para o Senhor, Senhor, me segure, estou aqui. Senhor, me dê graça. Há uma música que fala, não é uma música de um cantor mexicano, tem inclusive uma versão dela em português, que ele fala sobre isso, não é? Que o primeiro pensamento seja o Senhor, que eu abrir os olhos, que de manhã o Senhor seja o primeiro pensamento na minha vida. E às vezes a gente está tão sobrecarregado que a gente nem lembra
que a gente tem um Deus que está conosco e que nos convida para caminhar com Ele. Estamos aqui alegres também, está vendo aqui a irmã Adriana, não é? Irmã Adriana, Deus te abençoe. A irmã Adriana estava lá pelo Pernambuco, foi dar uma volta nas terras onde nasceu, né? Inclusive o pastor lá me deu um relatório que falou com você, viu? Pastor Edgar, ele disse, olha, sua ovelha lá, disse, como é que ela está? Está dando muito trabalho? Ele fez, não, então tá bom. Está vendo, Adriana? Mas bom vê-la aqui. Vamos estar orando por você daqui a pouco. Adri vai passar por uma cirurgia amanhã. Vamos estar orando por ela para que o Senhor dê graça, né? Os irmãos acompanharam um pedido de oração também em favor da Paola. Paola já está em casa, graças a Deus está se recuperando. Passou por uma cirurgia também por causa de uma apendicite, mas está em casa. Vamos estar orando por ela para que ela tenha plena restauração. Vamos estar orando também pela vida do pastor Jorge. O pastor Jorge tem enfrentado uma batalha, os irmãos sabem, não tem sido fácil. A irmã Sandra tem chorado muito, tem sofrido muito. E nesse tempo, até por conta da situação da pandemia, a gente tem evitado algumas questões de estar presente, de visitas, um monte de coisa. Temos feito o mínimo necessário, extremamente necessário, e tem sido desafiador para ela. Então, esteja orando por ela, se você puder mandar uma mensagem, lembre dela, lembre do pastor Jorge. Tudo indica que ele vai passar por uma outra cirurgia nesta semana. Então, vamos estar orando para que o Senhor dê graça em nome de Cristo Jesus. Eu queria aproveitar também, né, e pedir a você que continue orando pelo nosso Brasil. Irmãos, nós estamos precisando de um pouco mais de tranquilidade. Já existem tantas situações difíceis acontecendo. E a gente, muitas vezes, está vendo, teve um pastor, escreveu um texto que eu achei muito bonito, e ele postou no Face. Ele disse assim, eu prefiro os meus amigos, eu prefiro os meus irmãos, eu prefiro a minha família a ficar discutindo questões da política. Porque a gente está vendo um tempo tão tenso que mesmo pessoas da família, pessoas das igrejas, pessoas que eram muito próximas, estão entrando em atritos e passam a xingar as outras pessoas por conta de uma ideia ou por conta de um momento político que a gente está vivendo. Então, vamos pedir a Deus graça e misericórdia sobre esta nação. Que o Senhor sare o nosso Brasil. Nosso país precisa de um milagre do Senhor. Eu quero nessa noite compartilhar com você, a partir do texto que lemos, uma palavra dando sequência aos temas que temos falado neste mês. Primeiro domingo nós falamos sobre a família como um lugar para a gente aprender, um lugar de aprendizagem. E naquela palavra nós compartilhamos 3 pontos muito importantes para o contexto da família. A gente aprender a conhecer a Deus, a gente aprender a vivenciar Deus e a gente aprender a compartilhar Deus. Falamos sobre isso. Domingo passado, baseado no texto do filho pródigo, nós trouxemos uma palavra dizendo que a família é um lugar para o perdão, para a gente vivenciar isso. E esse perdão que restaura, esse perdão que dá oportunidade, esse perdão que faz com que situações que haviam ferido, machucado, situações que haviam causado danos, possam ser solucionadas. Hoje eu quero falar sobre a família como um lugar, um ambiente de graça. A partir do texto que nós lemos aqui em Colossenses. E quando eu penso na palavra ambiente, eu estou falando no sentido daquele lugar. Você já foi em algum ambiente que você entra e você diz assim, gente, que lugar gostoso, mas traz uma paz. Já foi em algum lugar assim? Claro que já. Às vezes é um lugar da natureza, às vezes é uma igreja, às vezes é um rancho, um sítio, uma praia, às vezes é uma pequena cidade que você vai e você diz, gente, que lugar gostoso. Eu estou me sentindo novamente como uma pessoa que está viva. Um ambiente assim, de graça. E a palavra graça tem o sentido aqui, 2 sentidos. De ser algo gracioso, que a família seja aquele ambiente onde haja essa coisa assim de que quando você entra no contexto da família, você se sente acolhido, você se sente amado, você não tem medo de ser quem você é.
É nesse sentido. Mas também eu quero trazer aqui o sentido da palavra graça, no sentido do favor de Deus. Então eu quero que você pense, todas as vezes que eu falar a palavra graça hoje, pense nessas duas coisas. Primeiro, de ser aquele ambiente gracioso, que a gente entra e diz, gente, como é gostoso estar aqui. Tem famílias que quando a gente vai na casa dessas pessoas, a gente se sente tão bem. Não é assim? A gente tem uma família de irmãos que já foram aqui da igreja, e eu já tive a oportunidade de ficar na casa deles. A Adriana, às vezes, quando já foi, a Pauliana também já foi, outros irmãos aqui da igreja já foram. E a gente compartilha isso, que quando a gente vai na casa dessa família, a gente se sente bem. É um ambiente de graça, não é verdade, Adri? É um negócio impressionante, porque mesmo pessoas que eles nunca viram, e quando eles recebem essas pessoas nas suas casas, as pessoas se sentem parte daquela família. É nesse sentido que eu quero falar. Graça, como esse ambiente que acolhe, que abraça, que recebe, que faz a gente se sentir bem. Mas eu quero falar também no sentido de graça, como esse favor de Deus no seio da família. Ou seja, a família não é apenas um lugar onde a gente se sente bem, mas é um lugar onde Deus está presente. É nesse sentido que eu quero falar com você nessa noite. Então, a família cristã tem tudo para ser esse ambiente de graça. E por quê? Porque essa família tem a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer a palavra do Senhor. O texto que eu li, na minha tradução da Bíblia, logo em cima vem um títulozinho. Algumas Bíblias trazem esses títulos que eles têm o objetivo de facilitar a localização de certas passagens bíblicas. Na minha Bíblia diz assim: as virtudes devem ser cultivadas. É o que está na minha Bíblia. Pode ser que na sua Bíblia tenha um outro título, até porque esse título foi dado por alguém que estava organizando as passagens bíblicas e separando-as por títulos. Não é uma frase que está no texto original da Bíblia, mas é uma frase que nos dá uma ideia do que aquela passagem quer dizer, ou do que aquela passagem fala. E aqui, ele fala que as virtudes devem ser cultivadas. Quem gosta aqui de cultivar alguma coisa? Quem gosta aqui de plantar alguma coisa? Tem alguém que gosta aqui, não? Plantar alguma coisa, de fazer uma horta, de plantar flores, de plantar suculenta, essa coisa toda assim. Tem alguém aqui que gosta, não? Uma, duas, três. Rapaz, o negócio está meio complicado aqui. Os meus olhos não estão vendo, ou tem pouca gente mesmo que... irmão Nenê ali. Irmão Nenê, eu sou até especialista no negócio, né? Gosta de trabalhar com plantas. Irmão José Rocha, que não está com a gente hoje, também gosta bastante. Mas tem gente que, mesmo não trabalhando nisso, tem muito prazer em cultivar, né? Em plantar, em fazer uma horta. Tal. Toda vez que eu penso nisso, eu me lembro da minha sogra. A minha sogra gostava muito de ter alguma planta. Mas ela tinha uma situação que era meio complicada. Ela tinha dificuldade de esperar a planta crescer. E às vezes ela plantava e ela olhava, ficava olhando, todo dia ela olhava, botava água, conversava um pouquinho com a planta, tal. E a planta às vezes não se movia muito, então ela ia de repente arrancava para ver se a planta estava. Aí pronto, coitada da planta. Era um sofrimento para a planta quando a minha sogra estava cultivando, mas ela gostava. E ela ficava e gostava e botava água e ficava ali insistindo para que a planta pudesse crescer. Aqui na minha Bíblia vem a expressão que as virtudes devem ser cultivadas. E a palavra cultivar é uma palavra que deveria fazer parte da nossa vida. Quando a gente fala assim, cultive bons hábitos, o que é cultivar? Qual é o sentido que vem à sua mente quando você lembra, ou quando você ouve a palavra cultivar? É algo que você faz, que você investe tempo, que você se dedica, que você cuida, que você presta atenção para que aquilo, de fato, aconteça. Isso é cultivar. Então, é nesse sentido que nós precisamos olhar para a família. Porque se tem um lugar onde esses versículos bíblicos têm tudo para ser uma realidade plena, é no ambiente de uma família. Agora, olhe para a sua família.
A sua família, dê um olhar aqui agora, olhe para a sua família. A sua família é perfeita? Claro que não é. E a maior prova de que a sua família não é perfeita é porque você está nela. Essa já é a prova de número 1. Porque você, no contexto da sua família, já não é perfeito. Então, se você está nessa família, a sua família já não é perfeita e você faz parte dessa lista, você é o número 1 dessa lista, de uma família imperfeita. Mas, as outras pessoas que estão na sua família também não são perfeitas. E tem pessoas na nossa família que são chatas, não tem? Hoje a gente fez uma enquete lá em casa para saber quanto cada um se achava chato. Por incrível que pareça, eu fui o mais chato da categoria, porque eu dei a nota máxima, assim, mais elevada. Máxima não, a mais elevada. Também não é tanto, né? Então, cada um, qual é a nota que você se dá enquanto ao seu grau de chatice? O quanto você acha que você é chato? Aí ficou aquela brincadeira, tal, conversando. Aí eu falei, eu acho que eu sou 6,5 aqui, a minha nota entre 6 e 6,5 de ser chato. Mas na hora eu também lembrei de algumas pessoas, inclusive lembrei de alguns irmãos aqui da igreja, que certamente ganhariam de mim na nota. Seria uma nota muito melhor. Não é, irmão Levi? Você não conhece alguns também? Não, irmão Levi, ele conhece também, nesse sentido só. De conhecer algumas pessoas que a gente fala assim, mas são muito chatas. Então toda a família tem gente assim. Toda a família. Então às vezes a gente olha e a gente fica dizendo assim, não, porque na minha família, toda a família tem. E a gente precisa, mais do que nunca, no contexto de uma família cristã, olhar para essas verdades bíblicas para que a nossa família, apesar de nós, seja um lugar ou um ambiente de graça. De graça no sentido de que, olhando para a minha família, seja aquele lugar onde se faz bem estar presente ali. Mas seja também aquele lugar onde o favor de Deus está presente. E onde o favor de Deus está presente, pessoas imperfeitas também são acolhidas. Onde o favor de Deus está presente, pessoas que têm defeitos também são abraçadas, também são amadas, mas também são tratadas. E esse é um ponto que muitas vezes nós não queremos entender. Às vezes nós falamos do acolhimento, mas o acolhimento, para ser pleno, ele precisa me ajudar a mudar, porque senão eu me torno um viciado numa conduta que muitas vezes é extremamente prejudicial a todo o ambiente de uma família. O texto bíblico começa dizendo assim, revesti-vos. Eu gosto muito dessa expressão, e eu brinco da época em que todos os crentes usavam ternos, não é? Porque tinha uma parte que todos os homens iam para a igreja de terno, né? Mesmo na igreja batista era comum, todo mundo de terno. Estava lá, um calor enorme lá no Nordeste, e todo mundo vestido de terno. E eu sempre brincava com essa passagem, porque na minha tradução diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia. Eu brincava dizendo assim, muitos irmãos só conhecem a palavra terno quando estão vestindo uma roupa, mas não conhece a palavra terno no sentido de ternura. E a gente precisa aprender isso. A gente perdeu o hábito de usar terno, mas a gente não pode ter perdido o hábito de usar a ternura. O terno aqui tem a ver com ternura, com um jeito afetuoso de lidar com as pessoas, com um jeito afetuoso de lidar com as situações adversas, com as situações que estão muitas vezes nos envolvendo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Se você observar lá em Gálatas, capítulo 5, quando Paulo está escrevendo e falando sobre o fruto do Espírito, isto que está aqui é praticamente a mesma coisa que está lá em Gálatas 5:22. Então, o que é que nós precisamos perceber aqui? Que a família precisa ser esse lugar onde o fruto do Espírito está presente. Irmãos, a gente às vezes quer mostrar fruto do Espírito aqui na igreja, né? E é bom que a gente mostre. Mas acontece que aqui na igreja, a gente se reúne uma vez por semana, 2 vezes por semana. Tem igreja que tem mais culto todo dia, mas a nossa não tem. Então, a gente aqui não tem esse negócio de estar todo dia aqui. Então, a gente não vai se ver todo dia. Mas existe um ambiente onde todos os dias eu estou. E esse ambiente é o contexto da minha
família. Então, nesse ambiente, o fruto do Espírito precisa estar presente. Se você observar Gálatas 5:22, a descrição que o apóstolo Paulo faz sobre as qualidades desse fruto do Espírito é algo maravilhoso. E entre estas qualidades, uma delas é domínio próprio. Eu tenho um amigo que ele diz assim: infelizmente tem muita gente que só conhece o demônio próprio, mas o domínio próprio anda longe. Porque em todas as situações a pessoa fica completamente desequilibrada. Em todas as situações a pessoa perde completamente o controle e agride os outros e xinga os outros. E se torna muitas vezes uma pessoa que ninguém quer chegar nem perto. Você já conheceu alguém assim que faz, meu Deus do céu? Eu conheço uma história de um pastor que um dia saiu com um irmão assim, gente boa, e eles saíram para tomar um café, bater um papo, e saíram. E foram entraram numa padaria. Quando entraram na padaria para tomar café, e tinha um outro irmão lá. Aí o pastor falou assim: irmão, vamos embora, vamos embora. Ele disse: pastor, mas a gente nem entrou na padaria. Eu falei: vamos embora. Porque se aquele irmão começar a falar com a gente, o nosso dia vai ser destruído. Tem pessoas que elas têm uma capacidade enorme de, quando chegam perto de alguém, elas não conseguem comunicar graça. E a razão pela qual isso acontece é porque essas pessoas ainda não aprenderam uma convivência profunda e intensa com o Espírito Santo. Não aprenderam ainda a andar com Jesus, porque quando nós andamos com Jesus, nós nos tornamos pessoas mais parecidas com Jesus, e as pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós semelhança com Jesus. Uma família onde esse ambiente de graça se faz presente é uma família em que as pessoas vão perceber a presença de Deus. E isso aqui não tem a ver com riqueza, não tem a ver com luxo, não tem a ver com morar numa casa gigante, extraordinária, de alto padrão. Não tem. Isso aqui tem a ver com o ambiente. Porque você pode ir numa casa muito simples e ser um verdadeiro inferno, e você pode ir numa casa gigantesca, enorme, riquíssima, e ser um inferno. Recentemente nós tivemos uma situação aqui em Valinhos que chocou o país. Vocês acompanharam essa situação, não é? Uma família com um alto padrão financeiro, mas vivendo numa crise tremenda, e terminou uma tragédia envolvendo aquela família. Por que isso? Porque as pessoas, quando não conhecem essa graça de Deus, quando não experimentaram essa graça de Deus, elas vivem assim. Mas nós temos o privilégio de viver diferente, de poder viver diferente. Por quê? Porque nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a família cristã precisa ser esse lugar, deve ser esse lugar onde se vê, onde o fruto do Espírito está presente. Mas a segunda coisa que a gente vê nesse texto é que essa família, uma família que é um lugar de graça, ou cheia de graça, é um ambiente onde se recebe e se dá apoio. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 13: suportai-vos uns aos outros. Eu sempre que falo dessa palavra, eu sempre lembro de que a maior parte das pessoas, quando lembra da palavra suportar, só pensa na ideia de aguentar. Eu suporto fulano, não é? Eu tenho que suportar fulano. Mas a palavra suportar aqui, ela tem um outro sentido. É ser apoio, é ser um suporte para o outro. Interessante que a gente usa essa palavra, diz: eu comprei um suporte para a TV. Eu comprei um suporte para tal coisa. Ou seja, o que é isso? É algo que vai aguentar aquele peso e vai dar apoio para que ele permaneça num determinado lugar. A família precisa ser esse ambiente de graça, onde se dá e se recebe apoio. É impressionante como muitas famílias estão tão contaminadas pelo tempo presente que você não consegue encontrar um ambiente de apoio no contexto da família. Apoio não significa aprovação para tudo o que a gente faz, não é isso.
As pessoas às vezes confundem a aprovação a tudo com apoio, e não é verdade. Apoiar significa estar junto com o outro, significa ser um suporte para o outro, para que quando esse outro for repreendido, receba também amor, receba também o abraço, receba também o carinho. Porque não adianta você dar a repreensão e não dar o afeto, não dá o carinho, não dá o abraço. A família precisa ser esse lugar, e ela tem condições de ser, e a família cristã precisa ser esse referencial. Nós fomos chamados por Deus para viver um tempo novo. Nós fomos chamados por Deus para viver um ambiente de graça. Graça no sentido de sermos graciosos e graça no sentido de termos o favor de Deus no contexto da nossa família. Terceiro lugar, o versículo 13 também nos diz que a família precisa ser esse lugar de perdão, onde o perdão é praticado em toda a sua plenitude. Olha o que o texto diz: perdoai-vos mutuamente. É perdão mútuo. Não é um perdão unilateral, um perdoa alguma coisa, outro não perdoa. Não, não é isso. O texto diz: perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também. Qual é o padrão para o perdão no contexto de uma família? É Jesus. Jesus é o padrão. Às vezes a gente fala, isso não dá para perdoar. Querido, não existe nada que eu ou você não possamos perdoar. O problema é que muitas vezes eu não quero perdoar. Aí é outra história. Agora dizer que não é possível sim. É possível sim. Então, a família precisa ser esse lugar, conforme o texto nos diz, onde o perdão é vivenciado em sua plenitude. Edinalva e eu estamos casados aí há quase 31 anos e 6 meses. Então, é um tempinho razoável, né? Nesses 31 anos e 6 meses, eu não sei se quem perdoou mais fui eu ou foi ela. Eu acho que fui eu, tenho quase certeza, né? Porque, geralmente, quando a gente olha para a gente sempre se vê melhor que os outros. Não é assim? Então, deve ter sido eu quem mais perdoou. Mas eu não sei também se quem mais precisou ser perdoado ao longo desses 31 anos, não fui eu também. A gente, às vezes, não percebe, mas se você olhar ao longo da história, quantas palavras você falou que machucaram terrivelmente a outra pessoa. E a outra pessoa olhou para você, deu um sorriso e seguiu em frente. Isso é uma expressão de perdão. Isso é uma expressão de afeto, e a família é um ambiente para a gente viver isso. Quantas vezes a gente, porque ficou com raiva, machuca o outro? E quantas vezes a gente não estava nem com raiva, mas machucou o outro do mesmo jeito? Não é assim que acontece? E às vezes a gente machucou porque a gente tinha já algumas feridas, e essas feridas que a gente carregava, que nunca foram solucionadas, chega uma hora que a gente machuca as pessoas. A gente machuca a esposa, machuca o marido, machuca os filhos, machuca o pai, a mãe. E a gente muitas vezes é rude demais. Mas a família, meus irmãos, e uma família cristã, é um ambiente para a gente viver isso na sua plenitude, para a gente cultivar isso. A família tem que ser um lugar divertido. A família tem que ser um lugar para a gente rir, para a gente se alegrar, para a gente se divertir, literalmente. Não deveria existir lugar para ter maior diversão do que uma família. E às vezes as pessoas têm que sair de casa para se divertir. As outras diversões também têm o seu espaço. É bom, de vez em quando, você ter alguma atividade em que você se diverte. Isso não faz mal, não. Agora, se essa for a melhor diversão que você tiver, eu quero dizer a você, infelizmente, você está vivendo num ambiente que não tem graça. Porque quando o ambiente é de graça, mesmo num momento difícil, mesmo num contexto difícil, lembra o que aconteceu no início dessa pandemia, naqueles 3 primeiros meses em que todo mundo praticamente ficou trancafiado em casa? Houve muito conflito,
houve muito desentendimento, houve muita crise, houve agressividade, houve divórcio, houve tudo quanto de coisa que afetou a família. Sabe por quê? Porque as pessoas não estavam vivendo juntas. Elas moravam no mesmo lugar e quando tiveram que ficar juntas, não suportaram, no sentido agora de aguentar, não aguentaram a pressão. A China, quando surgiu a questão da pandemia da Covid na China, a região, a cidade de Wuhan, tem cerca de 10 milhões de habitantes. Uma cidade do tamanho de São Paulo. E eles fizeram lá um lockdown assim que foi terrível, a ponto de você não poder sair na rua. Terrível, para tentar conter a pandemia. Depois que passou aquele período de confinamento, o número de divórcios assim disparou no país, naquela região. Porque as pessoas entraram em desespero. Mas a Bíblia que nós conhecemos, a Bíblia que nós lemos, a Bíblia que nós ouvimos, é uma palavra que nos diz claramente que a família é um ambiente onde a gente pode viver esse perdão de forma plena, na sua plenitude. Porque o que é vivenciar o perdão de forma plena? É que às vezes eu preciso perdoar, outras vezes eu preciso pedir perdão. Isso é exercitar o perdão de forma plena. E quantas vezes a gente tem que perdoar? Bom, eu não precisaria nem responder a esta pergunta. Se nós somos discípulos de Jesus, ele já disse a expressão que é para perdoar 70 vezes 7. Os judeus entendiam que era no máximo 7 vezes por dia. E Jesus fala então é 70 vezes 7. A ideia que Jesus está dizendo é assim, pelo menos 490 vezes por dia você precisa exercitar o perdão. Então, alguém que acreditava que só podia perdoar no máximo 7 vezes por dia, agora tinha diante de si 490 vezes. Se você dividir isso por minutos, gente do céu, aí você fica assim pensando, puxa vida, eu tenho que exercitar o perdão a cada quantos minutos? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós fomos chamados por Deus para ser um pedacinho do céu aqui na terra. Você acredita nisso? Que a família pode ser esse pedacinho do céu aqui na terra? De alguém entrar na sua casa e dizer assim, gente, que lugar é esse? Que ambiente de graça é esse? E sabe como é que esse ambiente se transfere, é comunicado? Pelas palavras, pelos gestos, pelas atitudes. É pela vivência que a gente tem com Deus. A Bíblia nos mostra no versículo 14, que esse ambiente de graça, olha o que diz o versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que significa a palavra vínculo? É aquilo que vincula, que liga uma pessoa a outra. Eu estou vinculado com você, eu tenho um vínculo de amizade, um vínculo de parentesco, um vínculo de relacionamento, um vínculo de trabalho, um vínculo disso, daquilo outro. Então, um vínculo aqui é aquilo que conecta as pessoas. E a Bíblia está dizendo aqui no versículo 14, acima de tudo isto, algo maior que perdão, algo maior do que afetividade, algo maior do que misericórdia, algo maior do que bondade, algo maior do que humildade, algo maior do que mansidão, algo maior do que ser longânimo, de ter a capacidade de esperar muito, é o amor. E a Bíblia então está dizendo, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que faz com que vocês possam estar vinculados de uma forma plena, perfeita, bonita, gloriosa, onde Deus se faça presente. Aleluia! Entende isso, meu irmão? Você consegue entender isso? Deus quer se fazer presente no ambiente da sua família. E não pense que isso vai acontecer. Nós vamos ter que ler a Bíblia todo dia em voz alta, 10 capítulos. Não é disso não que eu estou falando. Ler a Bíblia é bênção. Agora, se você ler a Bíblia com o propósito errado, ela vai virar um problema para a sua vida. E para os seus filhos. E para a sua casa, para a sua família como um todo. A gente precisa vivenciar a Bíblia. É muito mais do que ler.
Às vezes a gente lê 20 capítulos da Bíblia numa semana. Talvez fosse melhor ler um versículo e dizer: eu vou colocar em prática este versículo durante toda esta semana. Você ia ver a diferença que isso ia fazer. Porque às vezes a gente está pensando que o Evangelho é conhecimento. Mas o Evangelho vai além de conhecimento. O Evangelho é transformação de vida, é vivência. E nós, lembre-se que eu comecei dizendo, não existe famílias que tenham pessoas perfeitas. E é no ambiente cheio de gente imperfeita, cheio de gente com histórias, cheio de gente com fragilidades, que essa graça de Deus se manifesta. Alguém já disse que quando Jesus usa aquelas palavras, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ele diz assim, Jesus não estava pensando na igreja. O que Jesus estava trazendo à tona era a família. Eu não posso afirmar que isso seja porque eu nunca consegui chegar a essa conclusão, mas eu achei interessante a colocação. Porque quando Jesus pensa na igreja, a igreja nunca foi um ambiente com 2 ou 3 pessoas, mas sempre muito mais. E a própria igreja no Novo Testamento, quando começa, já começa com uma multidão. Ele diz, o que Jesus tem em mente é família. Ele está dizendo, esse lugar, esse ambiente, segundo esse pastor que falava sobre isso, é a família. E talvez ele esteja certo, porque a gente está pensando num contexto micro aqui, numa pequena família. O versículo 15 nos fala de uma outra coisa, que é paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu poderia falar também de gratidão aqui, mas eu quero enfocar a questão da paz, a paz como uma sinalização divina de que nós estamos no caminho. Porque ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O que a Bíblia está nos dizendo é que essa paz de Deus seja o sinalizador ou a sinalização de que vocês estão vivendo no caminho. Quando você chega em casa depois do culto, qual é o assunto que é falado naquele momento em que se toma um café, se bate um papo? O que conversa naquela hora? Qual é o assunto que se fala na sua casa naquela hora? O assunto que você fala ali pode ser um indicativo de como a sua família vivencia a fé. De como a sua família vivencia as experiências com Deus, aquilo que ouve. Ou as coisas que estão conectadas com o reino de Deus. Então, a Bíblia nos diz claramente que a paz de Cristo seja essa sinalização da própria presença de Deus, de que Deus está nos guiando, de que nós estamos no caminho. Eu poderia ainda falar sobre gratidão, como eu disse, mas a gratidão ela termina sendo o reflexo de tudo isso. Porque quando a gente vive num ambiente de graça como esse, a gente tem gratidão. E gratidão não é uma coisa que a gente pode fazer se a gente não é verdadeiro. A gratidão é algo que brota de dentro da gente. Lógico que a gente tem que aprender na infância, na adolescência, ensinar gratidão. E a gente tem como pais ensinar para que os nossos filhos sejam agradecidos. Mas a gratidão aqui também é fruto dessa vivência com Deus. O versículo 16 diz, o que a família deve ser esse ambiente onde a palavra de Cristo esteja presente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Já pensou que ambiente de família? Você, pastor, mas isso aqui é a igreja. E eu pergunto a você, e a igreja é formada por quem? Por famílias. Então, se isso aqui se refletir aqui, muito mais do que aqui,
é fundamental que isso se reflita no ambiente da sua casa. Quantas pessoas eu já ouvi, já me disseram assim, pastor, tem hora que eu não suporto chegar em casa. Eu tenho um dia de paz, mas quando eu chego em casa, minha vida vem no inferno. Quando deveria ser exatamente o contrário. E se a pessoa já estava vivendo num ambiente de paz, a família ia ser muito maior do que isso ainda. Mas o que acontece? Muitas vezes nós temos uma cultura de família que é completamente antibíblica. Nós temos muitas vezes uma cultura de família onde nós o tempo todo utilizamos expressões que agridem, que machucam, que derrubam os outros, que fazem com que os outros se sintam as piores pessoas do mundo. Esses dias nós estávamos tendo num pequeno grupo e a gente conversando, e uma das atividades que nós tínhamos ali naquele grupo era justamente que a gente exercitasse isso, de fazer esse reconhecimento daquilo que o outro tem e que é relevante. E foi tão interessante que naquele exercício que nós estávamos fazendo ali no grupo, daqui a pouco as pessoas estavam chorando naquele pequeno grupo. E a gente fazendo de forma virtual. E daqui a pouco alguns começaram a chorar, porque estavam sendo impactados por aquela atividade simples, aparentemente, mas que estava dizendo assim, olha, há algo em você que é extremamente valioso, há algo em você que é muito bom, há algo em você que é louvável. A família tem que ser esse ambiente, a família tem que ser esse lugar onde a gente encoraja um ao outro, onde a gente anima um ao outro, onde a gente levanta um ao outro, onde a gente se aconselha e onde a gente também aconselha. É duro que muitas vezes a gente não desenvolve na família esse ambiente para a gente tomar decisões. E a gente muitas vezes termina buscando em ambientes completamente inseguros para se tomar uma decisão. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa exercitar isso no contexto da família, que a família seja um ambiente de graça. Eu quero terminar dizendo o seguinte, versículo 17. O versículo 17 diz assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O versículo 17 nos chama para uma outra dimensão de vida. Viver para a glória de Deus. Tudo o que fizerdes. Você já pensou nisso? Quando você faz um café, você faz esse café para a glória de Deus? Ei, pastor, o que tem a ver fazer um café com a glória de Deus? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando nós fazemos algo e vamos fazer um café para alguém, pense no seguinte, eu estou fazendo isso para o Senhor. Eu vou fazer uma refeição, é para o Senhor. Eu vou cuidar de alguma coisa na minha casa, é para o Senhor. No dia que eu entender a dimensão disso, vai ser um ambiente de graça à família. Em vez de a gente encontrar um monte de filho que reclama de tudo, que murmura de tudo, que briga com todo mundo quando tem que fazer alguma coisa, porque acha que todo mundo está ali a serviço dele. Desenvolveu um conceito completamente errado, distorcido. A família tem que ser esse ambiente de graça, e cada um no contexto da família precisa entender uma coisa, tudo o que eu fizer aqui na minha casa, precisa ser para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Como está o seu coração nessa noite? Você entendeu o que eu falei? Família, um ambiente de graça. Graça no sentido de ser graciosa. Que família graciosa? Graça no sentido de ser um ambiente onde o favor de Deus está presente. De tal modo que toda e qualquer pessoa que chegue no contexto da sua família seja abençoada. Como é gostoso quando a gente vai numa casa e fala, gente, mas que paz está nessa casa. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa nós estamos vivenciando aqui.
E é isso que Deus quer fazer em cada família. Você que está aqui, você que vai assistir esse vídeo depois, estará ouvindo essa mensagem, é isso que Deus quer fazer no contexto da sua família. E agora, e você pode perguntar, e qual que é o meu papel nisso? O que é que eu tenho que fazer? Haja conforme os princípios bíblicos. Comece a agir conforme os princípios da palavra de Deus. Olhe para esta passagem bíblica e exercite-a na sua vida. Talvez você esteja aí numa maratona de leitura da Bíblia, e que bom! Mas eu digo o seguinte, separe um versículo para você praticar na Bíblia. Olha, nos próximos 30 dias eu vou praticar este versículo. Já pensou isso? Pegue um texto bíblico e diga assim, isso eu vou colocar em prática. Seja agradecido, por exemplo, e diga assim, eu vou começar a elencar tudo que eu tenho que ser grato. E alguém chegou e colocou o almoço e diga assim, muito obrigado por ter feito isso de maneira tão bonita que abençoa a minha vida. Você chegar em casa e encontrou algo feito, seja lá uma roupa que alguém passou para você, ou lavou, ou algo que alguém arrumou, você diz, muito obrigado, porque isso que você fez está abençoando a minha vida. Tem pessoas que acham que roupas, elas se lavam e se passam sozinhas. É impressionante, eu vi um pastor, ele contou, ele disse assim, eu tomei um susto quando eu casei, porque eu casei e antes de eu casar, eu nunca tinha visto minha mãe nem lavar uma roupa. Eu nunca tinha visto minha mãe passar, porque eu saía de casa ou para estudar, ou para trabalhar depois, e quando eu chegava estava tudo pronto. Então na minha cabeça a roupa era assim, você tirava, botava ela no cesto, e ela saía do cesto, se lavava e se passava e ia para o cabide. E eu casei com uma moça. E a moça veio de uma família onde desde cedo todo mundo foi ensinado a lavar roupa e passar roupa. E cada um fazia a sua parte. E ela fazia dela. E a minha ficava suja. E um dia eu cheguei em casa e procurei uma camisa para vestir. Não tinha. E ele falou, o que aconteceu? Não tem uma camisa para eu vestir. E ela disse, é que você sujou. Assim, mas eu sempre sujei. Eu disse, mas acontece que você não lavou. Ele fez, como assim lavou? Ele contando isso foi interessante, porque foi um susto para ele, porque na cabeça dele era um negócio tão automático que ele nem se preocupava com isso. Desenvolva práticas bíblicas no contexto da sua casa. Desenvolva práticas bíblicas no contexto da sua família. Viva isso, e a sua família vai ser ricamente impactada. A partir da sua vida, pessoas na sua casa serão influenciadas por você. Pessoas na sua casa serão impactadas pela sua atitude. Faça a diferença. Não espere que outros comecem a fazer. Seja você a pessoa que inicia a mudança. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Vamos orar mais uma vez? Eu quero, nesse instante, orar pelas pessoas que estão aí em processo de recuperação, tratando da saúde. Vamos estar orando pela vida da Adriana, que amanhã vai passar por essa cirurgia, para que o Senhor dê graça e tudo transcorra bem. Senhor, nosso Deus, nós oramos nesse instante a Ti e Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque temos o privilégio, Senhor, de poder descansar na Tua presença. Senhor amado, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que aqui está. Deus, e Te louvar porque o Jesus em que nós cremos, Ele é um Jesus que está vivo. Ele é um Jesus que reina pelos séculos dos séculos. Ele é Jesus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Senhor amado, eu Te louvo porque este Jesus nos dá o privilégio de poder viver para louvor e glória dEle. Este Jesus nos dá a graça de conhecê-lo, de amá-lo e de ser também instrumento da sua graça, em especial no contexto da minha própria família. Muito obrigado, Senhor.
Deus, eu quero orar nesse instante em favor da vida do teu servo, o pastor Jorge. Deus, estende a tua mão sobre ele. O teu servo está numa luta, Senhor, tremenda. Precisa do teu favor, precisa da tua graça. Cuida dele, cuida da irmã Sandra, Senhor. Deus, que estejas orientando os médicos, ó Deus, nos procedimentos que ele está por fazer. Eu oro também, Senhor, pela vida de Paola, que está em recuperação de uma cirurgia. Que o Senhor dê graça a ela, para que ela se recupere completamente. Pai, eu oro sim, ó Deus amado, também pela vida de Adriana, que amanhã também estará sendo submetida a uma cirurgia. Que o Senhor dê graça a ela. Ó Deus, que o teu favor seja sobre ela. Eu oro, Deus, também pela família da nossa irmã Alessandra, pela vida, Senhor, do Márcio, pela vida da dona Luísa, pela vida, Senhor, também de Sueli. Que a graça do Senhor seja no contexto daquela família. Deus, que o teu favor se manifeste de uma maneira assim tão tremenda, que aquela família experimente, Senhor, a tua graça para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Edjones, vem aqui, Edjones, cadê tu? Não vai pregar não, pode ficar tranquilo, é só para tocar aqui. Ele já ficou preocupado, que ele ia ter que pregar. Ele falou, de novo? Acabou de pregar, vou pregar de novo, né? Me lembrei aqui de uma música aí, que eu gosto dela aqui, quando o rosto de Cristo. Lembrei? Sol maior. Pra gente. Vocês lembram dela ainda ou não? Se lembra, a gente vai cantar. Se não lembra, projeta ela aí, Débora. Você acha a letra dela aí. E eu estava lembrando disso. Nós temos um Jesus que está bem vivo. Nós temos um Jesus que é Senhor. Nós temos um Jesus que reina para sempre. E Ele está conosco. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus tal como Ele é.
Aleluia! Que você tenha também essa convicção no seu coração. Temos aniversariantes dessa semana? Se temos alguém aqui, a gente quer convidar. Oi? A Isa, mas a Isa não veio hoje, né? Mas a gente vai orar por ela. Laura? Também? Olha, Laurinha e Isa, por que as duas fazem no mesmo mês, né? 2 dias de diferença, a amizade é grande demais, até para nascer, quase nasceram juntas. Vamos orar pela Laura e orar pela Isa. Elza também, é verdade, esse mês também tem a Elza. Elza. Raquel? Sueli. Então, aí temos a Sueli, a Isa, a Laura, a Elza. Essas... Olha aí, também é verdade. Everton e Miriam, eles fizeram uma festa, nem convidaram ninguém. Gente do céu, né? Que coisa, né? Mas vamos orar por vocês, viu? Vamos orar então. Pai, nós queremos te louvar pelo privilégio que nós temos de celebrar a vida. E de maneira especial, queremos te agradecer pelo casamento de Everton e de Miriam, que completaram mais um ano de caminhada. Louvado seja o Senhor. Oramos também, ó Deus, pela vida da irmã Elza, pela vida da Laura, pela vida da Isa, pela vida de Sueli, que também estarão completando mais um ano de vida nesta semana. Que a bênção do Senhor, que é sem igual, que é extraordinária, seja derramada sobre estas pessoas tremendamente, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Lembre-se, este mês nós temos aquele compromisso da oferta missionária. E a gente vai fazer isso até o final desse mês. Se você ainda não já conseguiu encher o seu cofrinho, esse ano foi difícil, porque a gente quase não saiu, não é? Mas enche agora no final. Oferta para missões. Nós vamos mandar esta oferta como parte da nossa contribuição para a campanha de missões mundiais. Então, dê a sua oferta missionária. Se o seu cofrinho estiver cheio, entrega para o irmão Levi. Ele recebe, ele faz todo levantamento e depois informa. Então, faça o seu melhor para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Dê uma semana de paz para a honra e glória do seu santo nome.